Você já ouviu falar de pessoas que suam sangue? Ou de alguém que dorme por semanas inteiras, como se estivesse em coma, mas acorda normalmente depois, sem lembrar de nada? Pode parecer coisa de ficção científica ou de um roteiro de filme bizarro, mas essas condições existem e são reais. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um universo desconhecido e, por vezes, assustador, o mundo das doenças raras. São síndromes tão estranhas que até médicos experientes ficam perplexos. Algumas afetam apenas uma pessoa no mundo inteiro. Outras desafiam completamente tudo o que a ciência acha que entende sobre o corpo humano. Prepare-se para conhecer histórias inacreditáveis, de corpos que se petrificam vivos, de pessoas alérgicas à água e de cérebros que apagam a realidade. Você está pronto para encarar o impossível? E o impossível começa aqui. Imagine dar à luz a um bebê. Mas ao invés da suavidade da pele de um recém-nascido, você encontra uma carapaça, grossa, dura, rachada. Mas não é proteção, é uma prisão. Essa é a realidade brutal de quem nasce com ictiose Arlequim, uma doença genética raríssima, em que a pele cresce até 14 vezes mais rápido que o normal. A epiderme se transforma numa espécie de armadura medieval, mas ao invés de proteger, ela esmaga, rasga e impede os movimentos. As fissuras abertas se tornam portas escancaradas para infecções, e o simples ato de respirar vira uma batalha, já que o peito está literalmente encasulado. O nome Arlequim vem do padrão em losangos que a pele forma, lembrando os trajes do teatro italiano antigo. Mas não há nada cômico aqui, apenas dor e urgência. Em tempos antigos, bebês com essa condição dificilmente sobreviviam à primeira semana. Hoje, graças à medicina moderna, alguns desafiam as estatísticas. Nellie Shahin, no Reino Unido, é uma dessas exceções vivas. Ela passa horas por dia em banhos especiais e com cremes medicamentosos só para manter a pele maleável. Ela não trabalha fora. Seu corpo é o trabalho. E a cada dia que sobrevive, escreve um capítulo novo na história da resistência humana. Enquanto a ictiose Arlequim aprisiona o corpo por fora, algumas condições nos aprisionam por dentro, como é o caso da insônia familiar fatal. Todos nós já tivemos noites em claro. Mas e se o problema não fosse apenas insônia? E se o seu cérebro esquecesse completamente o como dormir? Essa é a tragédia da insônia familiar fatal, um distúrbio genético tão raro quanto devastador. A doença começa sorrateiramente, com algumas noites mal dormidas, mas logo, o sono desaparece por completo. Nada funciona. Nem remédio, nem hipnose, nem meditação. Como se o corpo estivesse cansado, mas proibido de descansar. O cérebro está sendo devorado por proteínas defeituosas, e a parte responsável pelo sono, o tálamo, vai apagando lentamente. A pessoa entra num estado que lembra um pesadelo sem fim. Acordada, mas confusa. Cansada, mas agitada. Começa a suar, a tremer, a esquecer nomes, rostos. É como se o corpo vivesse um colapso interno, mas com os olhos abertos. Essa doença atinge famílias inteiras. Um simples teste genético pode revelar o veredito cruel, 50% de chance. Não é só uma sentença. É uma espera. Mas nem todas as tragédias nascem de mutações genéticas. Algumas carregam um legado cultural, como o Kuru, uma doença que surgiu do amor e da espiritualidade. Em algumas regiões isoladas da Papua Nova Guiné, existia uma prática ancestral com um significado profundo: comer partes do ente querido falecido como forma de honrá-lo. Pode parecer estranho aos olhos ocidentais, mas ali era um ato de amor, um gesto espiritual, quase sagrado. Só que o amor, naquele caso, carregava uma maldição invisível. Certa vez, mulheres e crianças começaram a rir incontrolavelmente. Não era alegria. Era algo fora do lugar, como um riso em meio a um funeral, um som que parecia ecoar o próprio colapso da alma. Logo depois, os tremores tomaram conta. E por fim, o corpo apagava, sem fala, sem movimento, sem vida. Era o Kuru, uma doença neurológica devastadora causada por prions, proteínas defeituosas que se multiplicam como zumbis e transformam o cérebro humano numa esponja cheia de buracos, como um queijo suíço. O mais assustador, a doença pode ficar escondida no corpo por até 50 anos, sem nenhum sintoma. Ou seja, alguém podia ingerir um cérebro infectado ainda jovem e só descobrir a tragédia depois de se tornar avô. Hoje, com o fim dessa prática, o Kuru praticamente desapareceu, mas deixou um legado sombrio para a ciência.
proteínas podem ser infecciosas. O Kuru ensinou algo que a ciência ainda digere. O que nasce da cultura, às vezes, desafia a biologia. Às vezes, o amor também pode transmitir maldições invisíveis, e a dor do adeus atravessa gerações. Se enquanto o Kuru nos ensina sobre como a cultura pode moldar doenças, há outras condições que desafiam diretamente a biologia do corpo humano, como a fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP. Imagine bater o ombro em uma quina qualquer. Dor passageira, certo? Agora imagine que, dias depois, o local da batida começa a endurecer e vira osso. Sim, osso real. Essa é a realidade brutal da FOP. Fibrodisplasia ossificante progressiva, também conhecida como Síndrome do Homem de Pedra. Trata-se de uma mutação genética raríssima que transforma músculos, tendões e até ligamentos em tecido ósseo. É como se o corpo criasse um esqueleto paralelo, só que por dentro. Um simples tombo, ou até uma injeção no braço, pode acionar essa bomba genética. E não há cirurgia que ajude. Qualquer corte só piora, pois a lesão ativa mais crescimento ósseo. É como brincar de ligue os pontos, só que com ossos, bloqueando pouco a pouco a liberdade da própria carne. A doença costuma começar no pescoço e ombros, e avança, lentamente, mas implacavelmente, para o resto do corpo. Com o tempo, o paciente fica preso, literalmente, dentro de si mesmo. Não consegue mais se mover, se alimentar ou respirar sozinho. No mundo todo, estima-se que haja apenas 900 casos documentados. É como ganhar uma loteria, só que a pior de todas. Como lutar quando o próprio corpo é a prisão? Mas enquanto alguns lutam contra um corpo que os aprisiona, outros enfrentam uma prisão ainda mais invisível, a própria mente. Já se sentiu tão exausto, tão emocionalmente quebrado, que se olhou no espelho e mal se reconheceu? Agora, imagine acordar certo de que está morto. Literalmente morto. Não é metáfora. É uma convicção absoluta de que seu corpo está apodrecendo, que seus órgãos pararam de funcionar, que sua alma já partiu, embora você continue andando, respirando e falando. Essa é a experiência perturbadora de quem sofre da síndrome de Cotard, um distúrbio neurológico raro conhecido como delírio do cadáver ambulante. Há relatos de pacientes que param de comer, porque, afinal, cadáveres não sentem fome. Outros deixam de tomar banho, ou até tentam visitar o próprio túmulo. Um caso famoso é o de um professor de 65 anos que jurava que seu coração não batia mais. Mesmo tocando o próprio peito, ele afirmava que tudo era ilusão. Essa condição vai além da psicose comum. Estudos com neuroimagem sugerem que o cérebro perde a capacidade de reconhecer a si mesmo. É como se a câmera frontal da consciência falhasse, e no lugar do reflexo, surgisse um zumbi. Há também uma variação ainda mais estranha. Pessoas que acreditam estar mortas e, ao mesmo tempo, imortais, como se já tivessem morrido, e por isso, não pudessem morrer novamente. Esse tipo de delírio é mais frequente após traumas profundos, lutos intensos ou depressão severa, e mostra como a mente humana pode, em casos extremos, se desconectar da própria existência. Assim como a síndrome de Cotard desconecta a mente da própria existência, a síndrome de Proteus desafia a lógica do corpo, transformando-o em algo imprevisível e estranho até para quem o habita. Imagine tentar se encaixar num mundo que só aceita o simétrico, enquanto seu corpo decide crescer por conta própria. Já imaginou olhar para seu próprio reflexo e ver um braço que não combina com o outro? Ou então, um pé tão grande que parece ter sido trocado durante a noite? Não é pesadelo, é a vida real de quem vive com a síndrome de Proteus, uma condição genética extremamente rara com menos de um caso para cada 1 milhão de pessoas. O nome vem de Proteu, o deus grego que mudava de forma. E, de fato, essa síndrome transforma o corpo humano numa obra imprevisível, como se a carne tivesse vontade própria. Não é só crescer, é crescer de forma aleatória, descontrolada e muitas vezes dolorosa. Enquanto o braço direito permanece normal, o esquerdo pode dobrar de tamanho. Um dos pés pode calçar 36 e o outro 44. A pele, em alguns casos, começa a desenhar espirais ou formas geométricas bizarras, como se fosse uma tatuagem feita pela própria genética. Essas assimetrias não são apenas estéticas, afetam a forma de andar, sentar, respirar e até de se relacionar. Imagine ser adolescente e ter que explicar todos os dias por que você não parece igual ao que as pessoas esperam.
Não há como prever onde será o próximo crescimento. Pode ser no osso, na pele, nos tecidos moles ou até em órgãos internos. E o mais cruel, não existe cura nem tratamento definitivo. A medicina pode monitorar, aliviar sintomas, mas não impedir que o corpo continue a mudar por conta própria. Talvez o mais difícil não seja o físico, mas o psicológico. A sensação de viver em um corpo que desafia qualquer lógica, inclusive a sua própria. Se a sensação de viver em um corpo imprevisível já é difícil, há condições neurológicas que fazem o contrário, distorcendo completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Agora imagine o oposto. Seu corpo parece o mesmo, mas o mundo ao seu redor? Não. Você abre os olhos, e sua mãe parece ter uma cabeça do tamanho de um balão de festa. O quarto parece se esticar como um corredor de filme de terror. E os minutos? Ou passam voando, ou se arrastam como se o tempo tivesse travado. Essa é a realidade de pessoas que sofrem com uma condição neurológica raríssima, ainda pouco compreendida pela ciência. Ela afeta principalmente crianças e adolescentes, e costuma ser desencadeada por infecções simples como gripe, mononucleose ou até reações a medicamentos comuns. O cérebro começa a processar imagens e sensações como se estivesse usando filtros de distorção. É como viver permanentemente dentro de uma casa de espelhos, só que sem espelhos e sem saída. Um garoto na Austrália, chamado Josh, dizia que não conseguia mais jogar xadrez. Seus dedos pareciam enormes demais para segurar as peças. Em passeios de carro, via prédios inflando como balões e depois encolhendo de novo. Muitos pacientes relatam carregar espelhos consigo, não por vaidade, mas para verificar se ainda são eles mesmos. Esse distúrbio vai além da visão. Ele dobra o tempo, bagunça o ritmo dos pensamentos, altera a percepção do próprio corpo. 5 minutos podem parecer uma eternidade. E 1 hora inteira pode desaparecer como um piscar de olhos. Os cientistas ainda não entendem por que isso acontece. Talvez seja uma falha temporária nos circuitos do tálamo, ou um desequilíbrio químico no cérebro sensorial. Mas para quem vive isso, não importa a explicação. O que importa é encontrar um ponto de referência em um mundo que não para de se deformar. Essas histórias não são apenas sobre doenças. São sobre os limites da ciência, da fé e da própria percepção da vida. São lembretes de que nem sempre conseguimos explicar o que vemos. E, muitas vezes, o que sentimos vai além do que qualquer exame pode mostrar. Enquanto a maioria de nós enxerga o corpo como algo estável e previsível, essas doenças revelam uma outra face, caótica, instável e profundamente humana. Elas nos lembram que, por trás da pele e dos ossos, existe um universo inteiro que ainda estamos longe de compreender. E que, às vezes, a luta não é contra uma doença, mas contra a sensação de estar perdendo a própria identidade. Se isso tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva. Porque no próximo vídeo, a realidade vai continuar desafiando a lógica. Porque, no fim das contas, talvez o mais estranho no mundo não seja o corpo que muda, mas o olhar que não sabe acolher.